Oi pessoal, tudo bem? Mais uma aula aqui para vocês, uma almofada linda que nós vamos pintar com tema de copos de leite. Olha só que show! Tem copos de leite aberto, botões, tem um virado aqui também, ó, tá vendo? Que lindo! E eu vou jogar nas cores para combinar com o meu barrado, que tem vermelho. Aqui, por exemplo, olha, nesse espaço aqui eu vou fazer margaridinhas vermelhas, justamente para combinar com o tecido aqui, com tricoline, né? Que é bordado aqui em volta, tal. A Ângela sempre caprichando com pet appliqué aqui, né? E nós vamos começar pelo fundo, a parte externa, porque a parte interna, aqui onde eu tô passando o pincel, eu vou escurecer com verde pinheiro. Então, primeiro nós vamos fazer com verde soft e o clareador, nós vamos fazer a parte externa aqui, olha, bem suavezinho, pincel pituá. Aplica a tinta, um movimento circular, olha, e vai espalhando com o clareador. Eu quero deixar esse fundo aqui fora, a parte externa, bem suave e escurecer a parte interna, tá? Então eu creio que vai ficar muito bom. Nós vamos fazer isso em volta de todo o projeto, sempre passando o clareador e esticando com movimento circular o verde soft na parte externa. Vamos lá fazer tudo, gente? É uma cor gostosa de trabalhar, é bem suave, não borra, né? Você vê que não fica manchado porque o clareador deixa ela bem suave, então dá para trabalhar tranquilamente. Então eu vou fazer tudo aqui em volta e depois voltamos aqui com o verde pinheiro para escurecer a parte interna. Pronto, tudo verdinho, né? Bem suave. Agora nós vamos começar a escurecer os cantinhos. Toda essa parte interna aqui, olha, é tudo verde pinheiro, tá? Chapado mesmo. Sem se preocupar com luzes, nada, é sombra, tudo escuro mesmo. E aqui, saindo dos cantinhos, eu tô com o pincel número 6 cortado e lixado, tá? Vocês vêm aqui com esse pincel, descarrega a tinta e vai esfumaçando . E para não ficar manchado, a gente volta aqui com o pincel pituá e tira a mancha. Aí fica mais delicado, ó. Tá vendo? Fica bem suave. Aí novamente outro cantinho, ó. Sempre nos cantinhos. E vai com pituá e espalha. Aproveita a sujeirinha do pincel, ó, e estica a tinta até onde você alcançar. Novamente, ó, vem aqui. Tudo aqui em volta. Os cantinhos, né? Vocês podem observar que sempre eu uso essa técnica para todas as pinturas. Em volta mais suave e depois nos cantinhos
a gente vai escurecendo. Normalmente nesses cantinhos saem flores, folhinhas. Aqui no nosso, tô pensando em colocar nesse fundo aqui umas notas musicais. Vamos ver como vai ficar. Ó, vai morrendo em nada, fica assim bem suave, né? E vai subindo. Cantinho. Para finalizar, não ficar parado, vai com um pouquinho do verde soft para matizar as duas cores, misturar as duas cores. Aí fica mais escurinho aqui e mais suave nas bordas, tá? Vamos fazer isso, gente, em todos os cantinhos. Olha, aqui toda essa parte é escura, tá? Aqui, olha, toda essa parte é escurinha. Aqui também vem escuro, só que vai saindo com verde kiwi. Aqui pode ser mais escurinho, tá? Vamos lá então, gente? Temos bastante trabalho para fazer aqui com esse fundo, tá? Olha só como está ficando, gente. Aqui mais escuro, né? E saindo aqui nos cantinhos com o verde pinheiro e o pituá para poder esfumaçar. Então ele vai ficar assim escurinho e mais claro aqui, tá? Eu acho que deu para entender direitinho, né? Eu vou separar aqui um stencil de notas musicais e vou colocar aqui por trás, como nós fizemos nos girassóis, que colocamos aquela poesia, né? Aqui nós vamos colocar umas notas musicais com verde pântano, creio que é a cor mais indicada aí para poder destacar bem. Pronto, olha, coloquei aqui uma fita crepe para ele não se mover e com verde pântano, pincel pituá, nós vamos esfumaçar. Claro que com o devido cuidado, porque chegando aqui, ó, nós temos que parar, porque aqui tem um copo de leite, né? Acabou a tinta, você pega mais, tira o excesso num paninho do seu lado e vai esfumaçando, ó. Chegou aqui, para, porque senão vai borrar a flor. Aqui também. E depois nós vamos tirar e puxar para cima, mas sempre com cuidado de não manchar as flores, tá? Então eu vou continuar aqui e sempre movendo o stencil com cuidado pra gente fazer em volta de todo o projeto, de todo o desenho. Não precisa chegar até a ponta, né? Olha, eu tô indo mais ou menos aqui até quase o final da costura. Ó, vamos só dar uma espionadinha, né? Não fica legal? E aqui também. Opa. Pouquinha tinta, tá, gente? Bem pouquinha mesmo.
Ó, cuidado, aqui tem a folha, então já vou parando aqui, porque embaixo, ó, tem a folha. Terminei esses 3, aí vamos puxar aqui pra cima, ó, mais ou menos esse espaço aqui. E vamos fazer tudo de novo onde não tem desenho, tá? Então aqui, ó, vem até aqui e assim em volta de todo o projeto, tá bom? Pronto, gente, olha que bonito que ficou, todo decorado com as notas musicais. E agora a gente vai começar a pintar o que está por trás do buquê, do arranjo do copo de leite. Então, o que está por trás são esses buquezinhos aqui que eu vou fazer margaridinhas. Então, para isso, eu preciso de um fundo. Então, aqui é só passar vermelho tomate ou vermelho escarlate, o que você tiver em mãos aí, e preencher esses espaços aqui, tá? Esse aqui também. E deixar secar, porque por último, depois que nós fizermos tudo, aí eu vou fazer as florzinhas, as margaridinhas, tá? Então, vamos só cobrir aqui, fechar tudo e na sequência nós vamos fazer as folhas. Aí eu vou separar as tintas. Agora nós vamos preencher as folhas com verde musgo e vamos escurecer aqui os cantinhos com verde pinheiro. Depois vem os acabamentos, mas a princípio vocês preenchem só o fundo da folha. E aqui vem com verde musgo, ó, e completa até aqui. Aí nós vamos aguardar a secagem, né? E fazer o acabamento. Puxei para esse tom, gente, para combinar com o barradinho aqui em cima, olha, tá vendo? É uma folha de cor clara. Então eu tô usando o verde musgo, verde pinheiro para fundo e depois nós vamos clarear. Com verde folha, branco, não é? Uma cor mais, um tom mais claro. Então aqui é só preencher e deixar aguardar a secagem. E na sequência nós vamos preencher as flores, que cada um tá numa posição, né? Mas as cores vão ser sempre as mesmas. Ela é grande, ó, bem grande. Depois temos mais um aqui, ó, uma dobrada e 2 aqui embaixo, tá bom? Vamos lá preencher? As folhas, gente, então preenchemos aqui com verde musgo, verde pinheiro, né? Agora vamos com verde folha e branco. O branco nós vamos iluminar de dentro para fora. Tá tudo seco, viu, gente? Tudo sequíssimo. De dentro para fora. E de fora para dentro, vamos de verde folha. Ou verde kiwi, como preferir.
E do outro lado aqui também, ó, verde folha, que deixa ela mais clarinha, para combinar com o barrado. No centro a gente corta faz as nervuras, né? O verde folha ele é um pouco transparente, então já quando tiver tudo sequinho eu vou voltar aqui e vou dar mais uma iluminada, para ficar mais clarinha as folhas, tá? E essa aqui é a mesma coisa, de um lado mais escuro e do outro lado mais clarinho. Então, aqui branco de dentro para fora, né? Aí agora o verde folha de fora para dentro. Também vou dar 2 demãos intercalando a secagem. Deixa ela mais suave. E do outro lado também verde folha. Bom? E nós vamos fazer as outras folhas do mesmo jeitinho. E reforçar esses verdes para ficar mais alegre, né? Deixa secar um pouquinho, aí a gente ilumina. Eu vou fazer essas aqui de cima do mesmo jeito, gente. Aqui, ó, você vem, que ela tá dobrada. Então, você vem com verde folha e puxa de dentro pra fora, ó. Aqui só nas bordinhas mais claro. E essa grandona aqui, ó, nós vamos fazer igual essa daqui, ó. Essa aqui, tá bom? Vamos lá? Agora nós vamos preencher as flores. Separei aqui, ó, siena natural,
verde pistache, verde pinheiro, branco. Então, só para vocês entenderem, eu vou passar o fundo em todos, para depois a gente começar a fazer os acabamentos, tá? Então vamos começar por esse daqui, ele em volta do pistilo Siena Natural, e você vai esticando a tinta, ó. Aí entra com um pouquinho do verde pistache, porque imagina, gente, vamos conversar. O copo de leite é uma flor branca, né? Não é verdade? É assim que a gente conhece o copo de leite. Só que o fundo dele não é branco. O branco é só acabamento. Então a gente tem que preencher com a cor clarinha. Pode ser até com cinza lunar, que eu gosto muito de preencher com cinza lunar. E esse aqui meio esverdeadinho, né? Que são botões. E vai preenchendo. Então não pinte branco sobre branco. O copo de leite não é branco o fundo. Ele tem uma tonalidade esverdeada ou acinzentada, ou mesmo queimadinha assim, tá? Então, cuidado. Cuidado que senão fica uma pintura artificial, sem movimento, só com o branco, né? Ó, vai com um pouquinho do siena, um pouquinho do verde pistache e vai esticando a tinta. Pode pôr um pouquinho de branco para matizar as cores. E vamos até lá em cima, até aqui em cima, ó. Nessas cores que nós estamos fazendo aqui. Se quiser separar, fazer uma misturinha de siena natural e branco num pratinho, e verde pistache branco também pode fazer. Eu tô fazendo direto aqui na peça, mas você pode fazer num pratinho, numa tampinha, né? Vai fechado e vamos descendo pra cá. Um branco, siena natural. E vamos fechar todo o copo de leite. Porque depois que tiver todo preenchido, aí fica mais fácil, né, de vir com acabamento em branco. Aí sim, as puxadas vão ser brancas. Mas a princípio não, a princípio é meio esverdeadinho, queimadinho aí, né? E aqui o copinho, a haste dele, essa parte aqui, nós vamos pintar com verde pistache de um lado e do outro lado o verde pinheiro. Isso é só fundo, tá, gente? Não é acabamento. Esse é o fundo que eu quero deixar em todos eles. Faltou um pedacinho aqui.
E aí nós vamos descendo, vamos preenchendo todos dessa forma aqui, como nós fizemos, né? O fundinho aqui, siena natural. Vai puxando lá pra cima, ó. Um pouquinho de branco. Fica uma cor desbotada, mas é essa a intenção mesmo. É deixar assim, bem clarinho. Vocês dão conta de fechar tudo, de preencher todos os copos de leite? Nesse estilo, né? Sempre nesse estilo. Preenchendo aqui com siena e branco, ó. Ele fica todo manchadinho mesmo. Depois, quando vier o branco, aí sim, aí vai ficar lindo. Mas por enquanto é esse fundo meio manchado aí que vocês estão vendo. Eu tô com o pincel número 10, tá? Cortado e lixado. Agora nós vamos começar com os acabamentos. Vamos começar com esse daqui, que tá lá em cima. Essa haste, vamos escurecer um pouco mais com verde pinheiro por baixo. Ó. Pouquinha tinta. E tá tudo seco, viu, gente? Sequíssimo. Toda essa superfície aqui tá bem sequinha. Ó, escurece por baixo. E com isca de branco, nós vamos iluminar esse ladinho aqui, ó. Estica a tinta. E agora, vamos lá em cima. Com branco, nós vamos puxar de fora para dentro. Pincel eu tô com 10, cortado e lixado. Então vamos lá. Começa aqui de cima. De fora para dentro. Com certeza nós vamos passar 2 demãos intercalando a secagem, porque fica mais bonito. E vai puxando, ó. Dá uma esfumaçadinha. E do outro lado a mesma coisa. Vem aqui, arruma ali em cima, né? E de fora para dentro nós vamos iluminando. Não é difícil, gente, é só a mão que tem que ser mais leve. Porque ao mesmo tempo que você aperta aqui nessa curva, você tem que levantar a mão para não entrar muita tinta branca para dentro. Então ele fica mais escurinho aqui dentro. Ó, vem de fora para dentro sempre. E aqui de dentro para fora. Que é bem branquinho mesmo.
Então esses abertos a gente faz desse jeitinho aqui que eu fiz esse. Aqui, deixa eu pôr uma luzinha. Aí eu vou aguardar aqui essa secagem do branco e depois a gente volta novamente acentuando mais branco ainda, tá? Então vamos pro segundo, ó. Seco, super seco. É do mesmo jeito desse daqui. Ele tem essa abertura aqui no centro. Então nós vamos levar a tinta de fora para dentro. Ó, aperta a mão e solta. Dá uma esfumaçadinha. Para não ficar parada a tinta, né? Novamente, ó. Aperta a mão e solta. Até o meio, mais ou menos, aqui. Aí daqui a gente vem... Deixa eu arrumar aqui. Aí daqui a gente vem de fora para dentro, mas nesse sentido, ó. E a parte de baixo, branco. Ele vem até aqui, ó. Ele tá por cima do outro. E aqui ilumina. Ah, não se esqueçam aqui de iluminar, tá, gente? Agora, aqui nesse cantinho aqui, deixa eu tentar. Verde pistache. Bom, já eu faço, não vou sujar meu pincel. Mas aqui desse lado tem que estar mais clarinho, tá bom? Aí deixa aí secando, enquanto isso nós vamos pro outro. Esse daqui nós vamos fazer assim. Aqui nas laterais, de fora para dentro. Vem aqui na bordinha, ó, e puxa pra dentro. Dá uma esfumaçadinha. E do outro lado também, ó.
E vai puxando, gente, sempre de fora para dentro. Tem a pontinha aqui, né? O interessante aqui é que eu estou pintando sobre uma superfície seca. Então é um úmido do pincel sobre uma superfície seca, úmido sobre seco, tá? Então dá um efeito bem legal. Você não precisa molhar novamente. E aqui vamos trabalhar com o verde pinheiro só para fazer umas arranhaduras aqui assim, ó. Vou deixar ele mais natural. E deixa secando aí, já já a gente volta com outra demão. Tem um botão aqui que é bem fácil de fazer porque ele tá fechado. Nós vamos passar branco aqui na parte interna. E aqui umas arranhaduras com branco, uma luz. Tá? E descendo, gente, nós temos esses aqui. Esse aqui é mais ou menos igual a esse de cima, que vai vir de fora para dentro aqui. Ó, vem de fora para dentro. E do outro lado a mesma coisa. Já deu para vocês pegarem um jeitinho aí, né? Entendeu direitinho? Deu para entender? E aqui, nessa dobra aqui, mais luz. Pronto. Luz por fora. Deixa aí secando. E agora vamos para esse aqui, que é exatamente, deixa eu ver se tem algum parecido com ele. Creio que não. Vamos fazer então de fora para dentro. Sempre assim. Você bate o olho assim, você já sabe que tem que vir as luzes de cima para baixo. Um pouquinho de cena natural, mistura.
aqui de fora para dentro. Aqui um pouquinho de luz. E vamos deixar secar para depois voltar aqui retocando, tá bom? Agora que já está bem sequinho o branco, vocês voltem aqui com o branco e na mesma marca onde nós passamos o branco, vocês tornem a passar. Pode repetir tudo de novo. Vem no cantinho do pincel e vai puxando. Eu já fiz aqui em todos, mas é isso aí, ó. É só reforçar os traços que já foram feitos. Vem aqui de fora para dentro, puxa mais, tá vendo? De dentro para fora, para realçar mais. Aí fica bem bonito, fica mais branquinho, né? E vamos com os pistilos, com amarelo ouro. Nós vamos fazer aqui, ó, bem no centro, só os que estão abertos, né? Pegar um pincel menor, o número 4, e com telha nós vamos fazer umas batidinhas de um lado só. Bom, e depois com o branco, uma luz na pontinha dele. Certo? Agora nós vamos, o próximo passo são as florzinhas, né? Vermelhas aqui, ó, nesses buquês que nós deixamos pintados. Deixa eu arrumar aqui, terminar de fazer o pistilo, aí nós já vamos fazer as florzinhas. Então aqui, nesse buquê, nós vamos passar um pouquinho de vinho aqui nos cantinhos. Deixa eu pegar um pincel número 4. Só para dar uma escurecidinha, tá? Só no cantinho aqui, só nesse cantinho. E depois, com vermelho fluorescente, e um pincel macio de cerdas macias, nós vamos fazer umas florzinhas aqui, ó. Puxa de fora para dentro, umas margaridinhas, ó,
aperta a mão e solta e vai fazendo a florzinha. Aí vai mais uma. Fica bem bonitinho e combina com o barrado, né? Que o barrado tem flores vermelhas. Então tem tudo a ver. E você aí, dependendo do barrado que você fez ou vai fazer, você pode jogar esse buquezinho de flores de acordo com a cor do barrado, tá? Se for azul, florzinhas azuis, tá? Fiquem aí à vontade. Deu para vocês entenderem a pincelada? Olha, de fora para dentro. Tem que ser um pincel macio para deixar justamente esse excesso aqui que é o charme da nossa florzinha. Tá bom? E nós vamos fazer o mesmo nos outros buquezinhos. Aí eu já mostro para vocês o trabalho finalizado. Ah, gente, lembrando os miolinhos, né? Como é que eu ia esquecer? Então aí você coloca amarelo ouro no miolinho, só no cantinho do pincel, um pincel zerinho. Pronto. Pronto, gente, tudo terminado. Eu acabei colocando aqui no meio, ó, 3 florzinhas aqui, tá vendo? Só para dar uma naturalidade aí no meio do galho de copos de leite, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, eu acho que são cores contrastantes e que ficou bem legal, bem diferente, tá? Então, até a próxima. Beijinhos, tchau, tchau.